Eu, quando criança, comecei a gostar de futebol um pouco mais tarde. Não gostava muito no começo, tinha outros tipos de gosto, gostava muito de ler, de escrever, e eu deixava meio que de canto a parte do entretenimento, que é o futebol, né? A maioria dos meus amigos gostavam de futebol, curtiam futebol, vivenciavam isso. E eu demorei um pouquinho, até que um amigo meu, ó, foi em 2006 isso, a gente fala em 2006, tá? Teve a final, acho que foi o Internacional enfrentando o Barcelona. E eu sempre fui um cara que eu torcia mais para, ainda torço para aquele que está apanhando mais, entendeu? Cara, tomara que esse cara consiga se dar bem. Ou aquele time, né? Tipo assim, naquela época que tava todo mundo falando, nossa, o Barcelona vai massacrar o Internacional não vai ver nem a cor da bola. E esse meu amigo, que eu era mais chegado na época, ele era colorado. E, cara, como ele sofreu, porque todo mundo detonava ele, sabe? E a gente foi assistir o jogo, foi assistir o jogo. Naquele momento, eu literalmente comecei a ter um apreço pelo esporte, pelo jogo. Porque o Inter sofreu, cara, sofreu demais naquele jogo, mas sofreu, olha, sofreu. E no final das contas, a gente sabe o que aconteceu. O Inter conseguiu vencer o Barcelona por 1-0. Gol extraordinário, que ninguém imaginava que esse cara poderia fazer o gol, que é o Gabiru, fez o gol. E o Inter tem o campeonato dele. Mas eu fiquei mais feliz ainda, foi por ver a felicidade do meu amigo, cara. E o adolescente, ele é muito pelo social, ele quer pertencer a alguma coisa. E a questão da amizade, ela reforça vínculos, né? E você fica feliz por um amigo fica feliz por você, é uma parada que é bacana. Isso marca, né? Me marcou, pelo menos. Você vai ver que ao decorrer do vídeo aqui eu vou falar de muitas marcações que às vezes para mim foi impactante, para outra pessoa, tipo, foda-se, tá ligado? E já aconteceu com você também. Às vezes um fato para você é marcante e para outra pessoa tanto faz, tanto faz, tanto faz. Enfim. E tá, aí eu comecei a querer saber mais um pouquinho do futebol. E nisso, a minha família ela não tinha muita condição, uma família pobre, tá? Naquela época a gente não tinha quase nada. A gente literalmente ficava naquela de o que você tem de dinheiro você vai guardar para comida, para as contas essenciais ali, né? E o que sobrar você investe em roupa, cara. E mano, esse lazer, foda-se, entendeu? Vou comprar um videogame. Sem chance, não tem grana. E eu tinha amigos que tinha um lixão na cidade, e lá conseguimos, né, um controle. Não é esse aqui, tá? Mas conseguimos um controle. Controle de joystick. Minha família não tinha condição para comprar um videogame, mas tinha jogos no final de semana, jogos na quarta-feira que passavam na televisão. E eu pegava esse controle e eu sentava e eu fingia que eu estava comandando os jogadores. É assim que eu ficava fingindo, que eu gostava dessa parte mais visual, achava massa pra caramba. E eu queria muito que um atleta fizesse uma coisa e fiquei naquilo. Até para fazer com que meu pai, tá, tocar no coração dele, meu pai, faz um esforço aí, cara, deixa eu te pagar alguma coisa essencial e compra um videogame. E foi assim, mas não comprou um videogame dessa maneira, ele literalmente não tinha muito o que fazer. Aí, ao decorrer do tempo, um professor meu, ele tinha por exemplo, tinha uma competição, né, na escola, e tinha o futsal. E ele achou que seria interessante se eu tivesse auxiliando ele. Eu nem sei como é que fui parar ali, não sei nem se eu estava jogando, não me lembro, tá? Sim que eu estava com ele. Teve o campeonato e ele teve que sair para comer ou para conversar com os pais, não me lembro bem ao certo, ele saiu e eu fiquei à frente do time. E naquele momento me deu, cara, um ar, me deu uma coisa tão, pô, cara, como é bom, porque eu fiz uma alteração, deu certo, fiz outra, e aquilo te dá pô, quando você acerta o negócio é top, tá? É top. Para mim, assim, foi legal. E a gente não ganhou o campeonato, mas em compensação, eu ganhei essa conquista, né, de querer alguma coisa para a vida. E você sabe que o jovem, quando ele não tem sentido, quando ele não tem alguma coisa que ele quer, ele tende a ser um pouco mais, sabe, pessoa sem sentido, pessoa vazia. É complicado. Eu já conheci muita gente ao decorrer da minha vida que, cara, só estava no meio porque caiu de maleta e nem queria estar ali, mas é o que tinha que fazer. Não eram felizes, né? Já conheci médico, cara, médico, que o cara, por exemplo, o pai fazia uma profissão na medicina, né? Era, por exemplo, um especialista em alguma coisa, e o cara não conseguiu chegar no mesmo nível
mas caiu porque o pai era médico e ele não era feliz. Ele era feliz com a família, mas ele não era feliz com a profissão. Então, você encontrar um sentido para sua vida já é algo bom, é top, tá? Mas, enfim, aí eu sei que ficou nesse meio. E eu comecei a estudar. Eu até perguntei para esse professor o que seria possível fazer para eu conseguir ser treinador de futebol. E naquela época tinha muito essa questão de que você tem que ser jogador, tinha que ser jogador para você poder ser um treinador de futebol. E aí eu fiquei pensando, pô, cara, eu não sou jogador, não vou conseguir na adolescência já ser jogador, né? É difícil, é quase impossível rolar, tá? A probabilidade é muito pequenininha. E tá. Aí eu comecei a estudar, peguei informação com o professor, e ele disse que se você tivesse educação física, você poderia ser treinador de futebol. Eu achei isso interessante. Então, na época tinha Lan House, eu me lembro que eu até pegava R$ 2 da minha mãe ali, pegava umas moedas, né? Furtava, né? Eu não sei quem não fez isso. Eu ia na Lan House, cara, e eu ia atrás de coisas assim, desse conteúdo, além de jogar, é claro. Jogar FIFA, eu acho que eu jogava FIFA 07, 08, né? E então, aí eu me lembro que teve uma parte que impactou muito a minha vida, além dessa, né? Que impactou muito a minha vida foi que eu estava tagarelando, assim como eu tô falando nesse vídeo aqui, pô. Você pode falar o que você quiser, que eu estou falando, né? Estou expondo o que eu estou pensando, o que estou fazendo, o que eu fiz. E eu me lembro que tinha um guri que jogava bem, muito bem, e ele falou assim, era um daqueles guri mais, sabe, tipo assim, não digo que ele praticava bullying, mas você entendeu? Tipo assim, era um cara que não era tão legal, assim, pelo menos não comigo. E ele falou assim, tava ele mais uns dois ou três, ele disseram assim, cara, você nunca vai se treinar no futebol, você tem que ser jogador, você não vai ser nada, algo assim. Cara, o cara nem deve se lembrar disso hoje. Para ele não foi nada, simplesmente foi algo passageiro. Mas para mim foi impactante e até hoje eu lembro dessa frase. E realmente bateu em mim, lá, bateu forte, cara. Aí, cidade pequena, você sem dinheiro, você não consegue fazer muita coisa, cara. Se tua família não tem condição financeira, você consegue ir para uma cidade um pouquinho maior, de ônibus, voltar, estudar. Mas eu não tinha muito o que fazer, não. Dei sorte, né, aí eu falo, eu vou ter alguns privilégios, de que eu tinha parentes morando em Porto Alegre. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, e uma cidade de 5 mil habitantes, que não tinha nada, e aí tinha parentes em Porto Alegre que moravam lá e poderiam me receber. A ideia era só visitar eles e voltar, eu não pretendia ficar por lá. Só que antes, eu esqueci numa parte muito importante aqui, eu consegui comprar o videogame, eu fui trabalhar, acordava 5 da manhã para ir arrancar feijão, até não rolou muito bem, mas eu consegui guardar uma graninha e comprei um Play 2 da época. E eu acho que na época era o Play 2 era uns R$ 300, 350, que era grana, pô, era grana. O salário mínimo devia ser bem baixo na época. E tá, tudo bem. Eu peguei esse Play 2 e eu vendi, que meus pais não tinham condição de fazer eu ir para Porto Alegre. Aí eu vendi por R$ 350. Eu me lembro muito bem que eu vendi por R$ 350. Meu pai foi legal aqui, porque meu pai, eu não sei agora, não me lembro se quanto que ele me deu, mas ele me deu uma porcentagem. Depois ele cobrava do cara que eu vendia o videogame. Se o cara pagou ele ou não pagou, eu não me lembro. Mas eu sei que o meu pai pegou uma parte do salário dele e me deu. Se você queria se livrar de mim, tava com 17 para 18. E eu, cara, peguei mala e fui para Porto Alegre. A minha ideia era não voltar. Minha ideia era ir mesmo para Porto Alegre. Eu falei para meus pais que eu ia visitar. E eu fui. Chegando em Porto Alegre, fiquei com os meus tios. E meu tio, ele é um cara que sempre exige que você, né, pô, faça as coisas acontecer. Então eu fui tentar ver a questão da faculdade, mas não tinha grana. Como é que eu ia pagar a faculdade? Mas tinha uma pensão. E eu tava com, acho que com R$ 600, ele tinha feito uns bicos. Para ter uma noção, em Porto Alegre, né, quando cheguei, eu trabalhava 3 dias num lugar e eu saía, que quando você fizesse o terceiro dia, pro quarto, tinha que assinar a carteira. Então eles mantinham você 3 dias para ver ali, vai ou não vai. E literalmente eu pegava aquele dinheirinho, não assinava a carteira e pulava fora. Então consegui fazer uma graninha, fui para uma pensão, consegui arrumar um trabalho e por conta disso comecei a fazer minha vida ali. Aí, só que você, aí, ó, pensa, né? Você, numa cidade grande, tendo que pagar aluguel, custear a tua vida ali, que é alimentação, né? Coisas básicas que você precisa, sobra muito pouco do salário, cara. Sobra quase nada. E eu não tinha dinheiro para entrar na faculdade. E eu fiquei remando um pouquinho ali, perdi um tempinho. Aí, uma certa vez,
eu decidi simplesmente ir na faculdade para ver como que era, qual era o valor e tal. E só fiz a prova, né? Eu nem estava vinculado, nem imaginava parar do Enem naquela época, sabe? Era muito mais distante, assim. Mas eu fui na faculdade. E aí eu falei, fiz aquela prova, acho que nem me lembro se pagava R$ 30, valia de graça, não me lembro, tá? Só sei que eu fiz a prova, passou, era só uma dissertação, pelo amor de Deus, né? Só uma dissertação, mas passou, ela pública, desculpa, privada, né? Privada. E, cara, me chamaram. E para mim foi uma parada assim, passei, que legal, top. E então eu, sem grana, decidi ir falar com a falar com a direção, né, da escola para ver se seria possível, né, eu daqui a pouco se uma bolsa, alguma coisa. Porque eu me lembro que eu li na internet e diz que você às vezes tem que ir num lugar para ver se consegue. E aí a diretora, era a diretora da faculdade, ela me recebeu, foi gente finíssima comigo. E o mínimo que se aceitava na época eram 3 cadeiras. Você podia fazer apenas 3 cadeiras na faculdade. Não era menos que isso. Só que 3 cadeiras para mim não dava. Eu não conseguia arcar com a minha vida, pagar aluguel, custear a vida ali e pagar as 3 cadeiras da faculdade. Então eu literalmente decidi pedir para ela para ver se era possível fazer menos que isso, né? Ou dar um desconto. Desconto não rolou, mas por eu ir lá, conversar com ela, expor a minha realidade para ela e falar que eu tinha vontade, que eu queria muito, né, estudar ali, ela pegou e falou assim: "Olha, eu vou abrir uma exceção para ti, Thiago, que eu vou deixar você fazer uma cadeira na faculdade". E eu, tá, tudo bem. Cara, foi muito estranho. Por quê? Eu não sei se você já fez menos cadeiras na faculdade, mas você fazer uma cadeira, cara, durante 6 meses, uma cadeira é você literalmente ir uma vez na semana, na aula. E literalmente era, cara, era bem bizarro, porque eu me sentia um alienígena, me sentia um ET lá no meio. Ou imagina, você via, tem pessoas que vão de 3 a 5 vezes, né? Partindo no mínimo era três, e aí podia fazer até mais, sete, oito. Tinha pessoas que estavam lá, cara, o dia todo, mano. E quando eu chegava, eu não estava a par do assunto, sabe? Tipo assim, não tinha grupo social. Então, para mim, foi bem complicado na época. Aí melhorou as coisas um pouquinho depois, e troquei de trabalho, consegui pagar 2 cadeiras. Aí tu imagina, eu fiquei um ano todo fazendo, fiz 3 cadeiras o ano todo. Mas para mim já foi top, cara. E depois me apertei um pouquinho mais, consegui morar num lugar que era um pouquinho mais em conta, e eu comecei a pagar 3 cadeiras. Aí eu comecei a fazer 3 cadeiras. Aí sim, aí fazer 3 cadeiras eu ia direitinho. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, eu ia. Eu sempre peguei sexta, sempre peguei sexta. Não tinha nada pra fazer na sexta, sempre peguei sexta. Até que depois descobri que tinha um FIES, só que eu não tinha um financiador, né? Não tinha alguém para ser o fiador lá, sei lá. E a sorte que naquela época abriram para um familiar, que até ali eu não tinha, né? Acho que aí eu consegui colocar a minha mãe. Só que eu nunca falei para meus pais que eu passava perrengue, cara, em Porto Alegre, que eu não tinha condição. Eu não pedi ajuda para eles, por quê? Porque a minha família é uma família sem condição. Se eu levasse problemas para eles, você vai agravar a situação, porque com certeza uma mãe e um pai vão fazer o melhor, né, tirar dinheiro e mandar para você passar perto. Eu nunca quis isso com meus pais. Então, literalmente, eu, cara, vivia no limite, assim, né? Às vezes eu ia a pé, saía a pé, e ia a pé para a faculdade porque eu não tinha dinheiro, cara, não tinha grana, né? E depois demorei para fazer o cartão do triescolar, eu consegui fazer, aí melhorou. Então, assim, essa foi o começo da educação física, como eu entrei na educação física.